Olá, é com muita preocupação que eu tenho visto na imprensa, né, o ministro da Fazenda defender que assim que diminuir o problema da epidemia do coronavírus, o governo vai manter a austeridade fiscal, vai manter as contas públicas em dia. E quando ele fala isso, com o apoio da imprensa de uma forma geral, ele está falando em cortar, né, investimento em educação, em saúde, em ciência e tecnologia, na área social, porque é daí que eles vão retirar o dinheiro que eles acham que está criando o déficit no orçamento brasileiro. Ninguém fala sobre a dívida pública. O dinheiro da dívida pública, que é um dinheiro que vai para os banqueiros desse país, ninguém toca nessa questão, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o ano passado, dos 3 trilhões, pouco mais de 3 trilhões do orçamento do governo federal, 1 trilhão e 400 bilhões foi para pagamento da dívida pública. Enquanto menos de 100 bilhões foi para a educação. Enquanto apenas 114 bilhões foi para a saúde. E, pasmem, apenas 6 bilhões foi para ciência e tecnologia. Em percentuais, a gente pode dizer que ciência e tecnologia recebeu apenas 0,2% do orçamento. E a educação recebeu apenas 2,9% do orçamento. Enquanto a Constituição brasileira diz que o orçamento federal para a educação deveria ser de 18%. Que a saúde, né, teve um orçamento apenas de 3,5%. Então, quando a gente percebe, né, que quase todo o dinheiro, né, dos impostos dos brasileiros são desviados para pagar banqueiro, enquanto a gente está vivendo uma crise de saúde absurda, quando a gente está vendo que a falta de investimento em ciência e tecnologia, né, cria um grande problema para o país nessa época de pandemia, então a gente começa a ver a falta de sensibilidade desse governo, desses economistas, dessa imprensa, né, que não quer discutir a questão da dívida pública. É esse ralo, é esse dinheiro que vai para o ralo dos bancos, que é o principal problema do país hoje. Nós podíamos triplicar o investimento em saúde, nós poderíamos triplicar o investimento em educação, nós poderíamos aumentar esse investimento que é dado hoje de 0,2% para a ciência e tecnologia, deveria aumentar para 2%, que é o que reivindicam os cientistas brasileiros, né, no encontro realizado, né, pelo SBPC, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ao invés de 2% reivindicado pelos cientistas, o governo destina 0,2% para a ciência e tecnologia. Então, desses recursos, né, e da importância da gente discutir essa questão da dívida pública. Como a gente já disse nos vídeos anteriores, né, é preciso fazer uma auditoria dessa dívida pública. A gente saber exatamente qual é o tamanho da dívida e para onde esse dinheiro realmente foi destinado. Por que o Brasil deve mais de 4 trilhões de reais, né, em dívida pública brasileira? Paga 1 trilhão e 400 bilhões em 2019 e ainda continua devendo 4 trilhões de reais. Então é preciso que a gente rediscuta essa questão da dívida. Fazer a auditoria da dívida é urgente e é constitucional. É uma exigência da Constituição brasileira. E, ao mesmo tempo, né, é preciso que a gente suspenda o pagamento dessa dívida, para que a gente possa utilizar esses 1 trilhão e 400 bilhões de reais, né, no investimento do país. Investir em educação, investir em saúde, investir em ciência e tecnologia, investir na geração de emprego e renda, que nós vamos precisar e muito, né, depois de passar esse problema da saúde, né, nós vamos ter um país com a economia quebrada. E se a gente não investir, se o Estado brasileiro não tiver uma participação ativa, né, na reconstrução do país, nós vamos ter uma crise econômica de longuíssima data. Então é essa reflexão que eu gostaria de fazer hoje, né, que a gente pense nisso, que a gente, quando estiver vendo aí as notícias na TV e falando de austeridade fiscal, lembre, né, a austeridade fiscal eles falam só para pobre, né, só para trabalhador. Né? Eles querem congelar o salário dos servidores públicos, eles querem tirar direitos trabalhistas, mas eles não querem mexer na bolsa dos banqueiros, né, que é essa dívida pública brasileira. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e fiquem em paz.